Jornal do Rio. A partir de agora, atualizamos para vocês informações aqui do nosso estado, da nossa cidade. E já começamos falando de operações. Hoje, na Zona Norte do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, 5 suspeitos foram mortos de acordo com a Polícia Militar. Teve ainda a operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, com fechamento parcial, inclusive, da linha vermelha durante a manhã de hoje. Vamos atualizar para você também informações sobre a morte de pai e filho, um angolano de 35 anos e o filho dele de 1 ano durante um incêndio em um apartamento em Higienópolis. Vamos falar sobre o trabalho de perícia e também sobre os enterros. Tem um momento também para respirar aqui no Jornal do Rio. Vamos trazer dica de cinema para você já se programar aí para os próximos dias. E o filme é Abigail e a Cidade Proibida. Tudo isso e muito mais no Jornal do Rio. Em 30 segundos eu estou esperando você. Os enterros de pai e filho angolanos mortos depois de um incêndio em um apartamento em Higienópolis devem acontecer depois da chegada de familiares aqui no Brasil. O laudo da perícia com as causas do incêndio deve ficar pronto em 15 dias. É aqui nesta casa, em Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio, que a família de Bilongo Domingos e do pequeno Gabriel passou a noite. A gente vê na TV o que acontece com as outras pessoas. A gente viu a tragédia dos meninos do Ninho do Flamengo, a gente viu o que aconteceu na Vale, no hospital agora há pouco. E a gente nunca espera que vai acontecer com a gente, né? Eu nunca esperava que nesse dia, no caso ontem, eu iria acordar com uma notícia também de uma tragédia, só que envolvendo a minha família. O apartamento ficou completamente destruído. Ao receberem a notícia, parentes se reuniram em frente ao prédio. Rosita é madrinha de Madalena, esposa de Bilongo. Foi ela quem deu a notícia das mortes para a sobrinha. Falei, minha filha, vir aqui. O Marley e o bebê pegaram fogo em casa, estão mortos. Ela ficou, quase que desmaiou, não acreditou. No dia 11 de agosto, Gabriel comemorou seu primeiro ano de vida com festa. Ele gostava filho, amou muito o filho dele. A gente está sem chão. Está sem chão, a gente está perguntando por que aconteceu. Marley, como Bilongo gostava de ser chamado, veio para o Brasil ainda na década de 90, aos 17 anos, para trabalhar. Aqui, casou-se e montou 2 barbearias. Uma delas era esta, aqui no centro do Rio. Os comerciantes aqui da região ainda estão chocados com a notícia. Eles ficavam aqui sempre sorridentes, cara. Sempre. É muito triste, muito triste. A polícia ainda não sabe o que provocou o incêndio. Uma perícia foi realizada no apartamento e o laudo deve sair em até 15 dias. A família agora aguarda a chegada da mãe de Marley, que virá de Angola para o enterro. Manhã violenta na zona norte da cidade, tiroteio cedo logo no Complexo do Alemão, deixando 5 pessoas mortas. Ainda confronto também pela manhã lá no Complexo da Maré, com interdição inclusive em alguns momentos da linha vermelha. Moradores do complexo de favelas do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, foram acordados pelo som de tiros e do helicóptero da polícia. A operação, que deixou fechadas pelo menos 14 escolas e creches, foi realizada para retirar cabines blindadas da região. A medida é parte do plano de reestruturação das UPPs para que o efetivo seja empregado em outras áreas. Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros e o confronto deixou 5 suspeitos mortos. A família de Wesley dos Santos diz que ele trabalhava como mototaxista. Baleado, o jovem de 18 anos chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O cabo Felipe Brasileiro Pinheiro foi atingido no peito e levado em estado grave para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Poucas horas depois, cenas parecidas foram vistas no conjunto de favelas da Maré, também na zona norte da cidade. Aqui, traficantes atiraram contra policiais civis que faziam uma operação na região. Moradores relataram que a polícia respondeu com disparos feitos do helicóptero. Eu não tô acreditando, cara. Isso é perto da área da escola, das crianças. Meus filhos estão na escola, pelo amor de Deus, gente. Como a operação começou quando os alunos já estavam nas escolas, não houve tempo para suspender as aulas antecipadamente.
Por isso, muitos estudantes tiveram que buscar abrigo nos corredores dos colégios. O confronto também levou pânico a motoristas e passageiros que circulavam aqui pela linha vermelha. A Via Expressa é o principal caminho entre o centro e a Zona Sul e o aeroporto internacional, que está com quase o dobro do movimento normal por causa de obras no aeroporto Santos Dumont. Quem ficou preso no congestionamento se abrigou entre os carros e as muretas de concreto. Uma rebelião na tarde de hoje deixou feridos no Instituto Socioeducativo Dom Bosco, na Ilha do Governador. A gente vai ao vivo agora conversar com a Marcele Setúbal, que tem mais detalhes sobre essa rebelião. Oi, Marcele. Thaís, boa noite para você, muito boa noite a todos que nos assistem. Bom, essa rebelião aconteceu, como você disse, na tarde de hoje no Instituto Socioeducativo Dom Bosco, que fica na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. A gente vê aí nas imagens que colchões foram incendiados pelos internos. De acordo com o sindicato dos agentes penitenciários do DEGASE, essa confusão teria começado depois que um dos internos, um adolescente, teria se recusado a cumprir a ordem de um agente. E aí começou uma confusão junto com outros menores. Ainda de acordo com o sindicato, esses internos arremessaram objetos e pedras contra os agentes que precisaram acionar o grupamento de intervenção tática. Em nota, Thaís, o DEGASE informou que isso aconteceu por volta das 11 horas da manhã de hoje, quando os menores jogaram até mesmo quentinhas contra os agentes. Eles foram encaminhados, as pessoas feridas, né, os agentes que ficaram feridos, a gente não tem a quantidade de feridos somados aí nessa rebelião, mas os agentes foram levados para o Instituto Médico Legal para o Corpo de Delito e também há informações de internos que ficaram feridos nessa rebelião, Thaís. Obrigada, Marcelo. Qualquer nova informação é só nos acionar. O intervalo é rápido e a seguir vamos falar sobre a polícia que segue no rastro da milícia. Hoje foi preso um dos principais integrantes do bando de Orlando de Curicica. Foi inaugurada hoje a primeira faixa exclusiva para a parada de motos em cruzamentos aqui na cidade. A chamada Motobox fica localizada ali na Avenida Epitácio Pessoa, na Lagoa, zona sul do Rio de Janeiro. E essa iniciativa tem o objetivo de melhorar o trânsito e diminuir também os acidentes com motociclistas. Nesse primeiro mês, agentes da Sete Rio vão orientar os motoristas. Passado esse período, os condutores que pararem em cima dessa faixa que a gente observa exatamente como aconteceu aqui, vão sim ser multados. A Prefeitura do Rio vai monitorar aí os resultados dessa implementação da faixa exclusiva para levar a sinalização para outros corredores e cruzamentos da cidade. Olha, a reportagem da Rádio Band News FM flagrou mais uma vez a moradia, de moradores de rua, esses moradores que estão usando as estações do BRT como casa. Dessa vez, o repórter Marcos Sadoc esteve lá na Barra da Tijuca e conseguiu, inclusive, acompanhar um homem descendo do teto. Acompanhe. É a nossa quarta visita só esse ano aqui ao sistema do BRT na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, para falar de velho problema. As estações viraram casa para os moradores em situação de rua. Hoje eu pude perceber isso na Estação Riviera, no Parque das Rosas e também na Estação Barra Shopping. Nessa estação, a gente conseguiu flagrar inclusive o momento em que uma pessoa que vive com uma família no teto dessa estação desce pelo meio da estrutura e vai para o meio da rua, depois retorna. Os ouvintes da Band News FM contaram que perceberam que tem inclusive televisão, aparelhos eletrodomésticos, colchões e até bonecos para essas crianças. A situação é a mesma desde o início do ano, também em estações que estão desativadas em direção a Santa Cruz, a Campo Grande, inclusive também na Zona Norte, na Estação Penha. Eles utilizam o BRT como moradia, entendeu? Como moradia. Assim, infelizmente, a população de rua teve um crescimento muito grande, né? A gente continua acompanhando esse antigo problema para ver se a situação muda aqui no corredor transoeste do BRT. Combate à milícia. A Polícia Civil prendeu hoje no Recreio um dos principais integrantes do bando de Orlando da Curicica. Fabiano Vieira da Rocha, conhecido como Fabi, foi preso num condomínio no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio. Ele é apontado como um dos principais integrantes da quadrilha de milicianos que atua em Jacarepaguá, comandada por Orlando de Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, preso desde 2017. Ele é um cara extremamente perigoso, tem vários crimes praticados, tem informações de ações dele em esquartejamento de pessoas por causa da milícia,
participação em estupro coletivo. Os milicianos representam quase 1/3 de todos os denunciados pelo Ministério Público do Rio. A atuação desses criminosos foi tema do primeiro Encontro Nacional de Departamentos de Homicídio, que aconteceu hoje na Cadepol, no centro do Rio. O encontro de cemitérios clandestinos em Queimados, na Baixada Fluminense, mostra a expansão da milícia para outras regiões do Rio. As milícias que são as maiores responsáveis hoje pelas mortes na Baixada Fluminense. Então, a Operação Hunter, né, que foi direcionada ao município de Queimados, foi um paradigma, né? Conseguimos ficar muitos dias, 21 dias, sem homicídios em Queimados. Segundo a polícia, o crime organizado representa quase 30% de todas as prisões feitas pelas delegacias de homicídios do Rio em 2019. De 669 prisões, quase 200 faziam parte de grupos organizados, 96 milicianos e 102 traficantes. Durante o encontro, o diretor-geral do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa informou ainda que um protocolo de intenções será encaminhado ao Conselho Nacional de Chefes da Polícia Civil com técnicas de investigação para ajudar a melhorar a segurança pública e reduzir os índices de homicídio. Um marco na Polícia Civil, nas polícias civis, no sentido de combater efetivamente o crime e reduzir cada vez mais o número de homicídios. E a gente lembra, né, que o combate à milícia, não só com essas ações, acontece com um reforço também no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que criou uma vara especial para o julgamento desse tipo de crime aqui no Rio de Janeiro, inspirado inclusive no combate à máfia lá na Itália. São juízes sem rosto que estão julgando ações desse tipo aqui no estado. Seguimos por aqui falando sobre violência no interior do estado. Agora, em Resende, no sul fluminense, um policial militar foi assassinado em um posto de gasolina. O crime aconteceu aqui nesse posto de gasolina, no bairro Paraíso, em Resende. A ação foi toda flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O sargento Alexandre Balbino Silva, de 44 anos, conhecido apenas como Balbino, estava à paisana no próprio carro quando foi abordado por pelo menos 3 homens armados que chegaram em um veículo. Um dos homens vai até o carro do sargento, pega algo e foge junto com os comparsas. A polícia militar confirmou que eles levaram a arma da vítima. O carro usado pelos criminosos foi encontrado horas depois do crime, queimado e abandonado na Via Dutra, em Resende. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Ele estava há 18 anos na corporação e era lotado no 37º Batalhão, que fica aqui na cidade. O comandante emitiu uma nota lamentando a morte do colega. Eu estive na delegacia hoje, conversei com o delegado responsável pelo caso, o doutor Michel Florovski, que preferiu não gravar entrevistas. Mas ele afirmou que nenhuma linha de investigação está descartada, nem mesmo a hipótese de execução. Um suspeito chegou a ser detido hoje, foi encaminhado à delegacia para averiguação, mas as investigações continuam. Olha, o intervalo é rápido, mas tem muito mais Jornal do Rio hoje por aqui. E a seguir a gente vai falar de Arte Rio. 50 mil pessoas devem visitar essa feira de arte internacional que acontece aqui no estado, a partir de hoje na Marina da Glória. Um trem e uma van bateram nesta manhã em Piabetá, na Baixada Fluminense. Segundo a Supervia, o motorista da van não respeitou a sinalização em uma passagem de nível e invadiu os trilhos, como a gente consegue observar agora nessas imagens. Olha só o tamanho da destruição depois dessa van ser atingida, né? 2 pessoas ficaram feridas, foram levadas para o Hospital Adão Pereira Nunes, que fica lá em Duque de Caxias. O estado de saúde delas é considerado estável. O ramal Vila Inhomirim chegou a ficar com a circulação interrompida por mais de 3 horas. Vamos falar de uma explosão que aconteceu também no sul fluminense, uma explosão em uma fábrica de corantes em Resende que assustou os moradores da região. Felizmente, ninguém ficou ferido. A explosão assustou moradores. Em poucos minutos, vários bairros ficaram cobertos por uma fumaça branca e com cheiro forte. Dona Nair mora a menos de 500 metros da indústria química e precisou dormir fora de casa. Um cheiro.
Aí já estava dando falta de ar. Eu falei para minha filha assim, nossa, será que é o produto? Ela falou, estou sentindo muito forte. Aí ela começou a dar problema na garganta dela, nos olhos. O acidente aconteceu em um dos reatores da empresa que atua principalmente na fabricação de corantes. Por se tratar de uma indústria química, técnicos do INEA, que é o órgão licenciador, passaram boa parte do dia de hoje realizando uma inspeção nas dependências da fábrica. Um inquérito policial também será aberto para apurar as causas do acidente. A Agência do Meio Ambiente de Resende também trabalha na apuração do caso. Uma empresa desse porte, para estar em funcionamento, ele tem que estar com suas licenças em dia. É possível que algum novo produto ainda esteja em análise para poder ser licenciado, mas a empresa funciona regularmente. A indústria química Arcroma tem aproximadamente 150 funcionários. Nenhum deles ficou ferido na explosão. Em nota, a empresa informou que os gases liberados eram derivados do hexametileno, uma substância inflamável, mas que não é tóxica e não representa riscos para a população e para o meio ambiente. Para a Luciana, os incidentes na fábrica não são novidades. Eu moro aqui do lado da química. Solta um mau cheiro que eu vou te falar. Tem dia que você não aguenta respirar. Cerca de 50 mil pessoas devem visitar a Feira de Arte Internacional do Rio, que começou hoje. Parte das obras da exposição estão à venda e quem conta tudo pra gente é a Marcele Setúbal. Relaxar à beira do mar, debaixo dos guarda-sóis, ganhou um novo conceito. Você vê um guarda-sol que é algo que a gente sempre usa na praia, no dia a dia. Assim, desse jeito, com mais pessoas desconhecidas ao redor, acho que só tem a ficar feliz, né? Esta é a Sola Roca, uma estrutura gigante composta por bambus e pelos queridinhos dos amantes das praias. A obra faz parte de uma das mais importantes feiras de arte da América Latina. A Arte Rio acontece até domingo na Marina da Glória, na zona sul da cidade, e reúne os maiores nomes das artes do mundo. Um deles é o brasileiro Di Cavalcante, com O Trabalhadores, um dos quadros mais caros da exposição, acima dos 7 dígitos. Mas não se espante, todo o público aqui é bem-vindo, até mesmo aquelas pessoas que não vêm comprar. Todo mundo aqui é muito bem-vindo, tem obras para todos os valores, tem livros e só de comprar um ingresso já é, na minha visão, um patrocínio à cultura. As obras vendidas aqui também podem ser adquiridas pelo site da Arte Rio, que se tornou a primeira feira de arte a ter comercialização online. Apenas no ano passado, este tipo de venda movimentou cerca de 6 bilhões de dólares no mundo. A feira foi dividida em 2 espaços principais. O primeiro é composto por cerca de 80 galerias, com obras valiosas de diversos cantos do mundo. O segundo é só focado na arte brasileira e na interação com o artista. Qualquer um pode chegar, sentar com a gente, como se estivesse na minha sala, na minha casa, e participar da conversa. A arte também chega em forma de conscientização. Este catavento gera energia para a feira, uma integração da arte com a arquitetura. A arquitetura e a arte estão muito próximas naturalmente, né, através da história, né? E especialmente nessa edição do Arte Rio, tem uma preocupação maior, uma valorização maior de usar a arquitetura como uma forma de integrar os espaços de uma maneira mais efetiva. Os ingressos para a feira custam a partir de R$ 60. E tem mais dicas chegando já já no próximo bloco do Jornal do Rio. Tem o nosso quadro Pensando em Cinema. O Pensando em Cinema de hoje é para os amantes da ficção científica. Mário Abad fala sobre o filme Abigail e a Cidade Proibida. Olá, amigo cinéfilo, tudo bem? Já no circuito Abigail, a Cidade Proibida, que conta a história da jovem Abigail, que mora na cidade que foi fechada por causa de uma doença misteriosa. O pai dela estava doente e, por causa disso, foi levado embora quando ela tinha 6 anos. Indo contra tudo e contra todos para encontrar seu pai, Abigail descobre que sua cidade é cheia de magia e ela também tem poderes mágicos.
Abigail, Cidade Proibida é uma tentativa russa de pegar carona no sucesso de filmes de ficção científica com histórias situadas em realidades alternativas. Essas histórias ainda mostram a personagem feminina sendo a responsável de uma transformação do universo em que vive, com adendo de viver um grande romance. O filme é formulaico, mas consegue emocionar numa mistura azeitada de drama e ação, em que a narrativa funciona por meio de flashbacks. Abigail. Hello. E lembrando, cinema se viste dentro do cinema. E a gente encerra o Jornal do Rio de hoje com a imagem da estátua O Pequeno Jornaleiro, que você vê aqui, ó, no fundo do Jornal do Rio, que foi recolocada durante a madrugada lá no Largo do Bancário, no centro da cidade. O Jornal do Rio fica por aqui, eu te espero amanhã às 10:50 da noite. Boa noite para você. Thank you.